Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Poltronelli e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre os livros da Alice Oseman. Assim como vocês viram no título, li todos os livros dela. Pra quem não sabe, a Alice Oseman é autora de Heartstopper, a série que saiu na Netflix em abril, se eu não estou enganada. E eu já tinha lido os quadrinhos, tinha gostado bastante, mas depois que eu vi a série eu fiquei extremamente viciada. E eu decidi então ler as outras coisas que a Alice Oseman tem. Tava com um mês grátis no Scribd, que tem audiobooks, e lá tem todos os livros da Alice Oseman. Então eu fui atrás de alguns vídeos para saber se tinha ordem, porque dizem que é tudo no mesmo universo, e resolvi ler, como quem não quer nada, o que vem depois de Heartstopper. No meio do caminho eu acabei me apaixonando pela escrita da Alice, então aqui estou eu, depois de ler todos eles. Aqui eu não vou dar nenhum spoiler, eu vou dar um breve resumo de cada livro, uma sinopse, além de falar quais pontos eu gostei, quais pontos eu não gostei de cada livro, mas lembrando que é a minha experiência, é a minha vivência como leitora. Sinta-se livre para ler e discordar de mim. Leitura é sobre isso, né? Concordar, discordar. Essa ordem eu falei que eu achei, né, dos livros da Alice, não necessariamente interferem muito na história, mas quando você leu um livro antes do outro, às vezes você pega alguns easter eggs pelas histórias. Mas enquanto eu for falar de cada livro, eu falo que interfere ou não você ter lido outro antes ou outro depois deles. Só para vocês entenderem mais ou menos porque dizem que tem essa linearidade e porque eu acho que faz sentido e eu recomendo vocês lerem pelo menos alguns nessa ordem. Então vamos lá, né? Primeiro desse universo da Alice é Heartstopper número 1. Esse primeiro volume de Heartstopper não tem muito o que falar, porque tudo vai ser spoiler, mas basicamente é o Charlie começando a se apaixonar pelo Nick, que até então ele acha que é um menino hétero. E então tem toda essa discussão com os amigos dele, se o Charlie só devia esquecer o Nick, se afastar dele. Enfim, aqui é bem uma introduçãozinha mesmo ao relacionamento, que vai se desenvolver nas outras HQs. Tanto esse volume quanto o segundo foram o que inspiraram a primeira temporada da série. E assim, gente, no caso de Heartstopper, eu vou falar o que eu achei sobre cada uma a hora que eu falar das 4. Porque se eu falar picadinho, eu acho que não faz tanto sentido. Até porque eu tenho uma favorita só no meio dessas 4. Não que eu não tenha gostado das outras 3, mas enfim, tem uma que mora no meu coração. Então eu vou deixar pra falar sobre o que eu achei sobre cada uma delas depois que eu introduzir aqui sobre elas. Já na HQ número 2 de Heartstopper, a gente tem o Nick se descobrindo, né? Então ele começa a questionar sua sexualidade, ele percebe que tem alguma coisa ali acontecendo entre ele e o Charlie. Se eu não estou enganada, nesse volume tem o aniversário do Charlie. Então assim, no primeiro volume a gente tem mais centralizado no Charlie, por mais que não seja 100% foco. Esse daqui a gente tem um pouco mais da história do Nick. Então, juntando essas duas, deu a primeira temporada de Heartstopper da Netflix. E se eu não me engano, no final dessa daqui eles já estão em um relacionamento. Então, eu costumo dizer que a primeira é mais uma introdução ao relacionamento. E aqui a gente tem eles entrando no relacionamento para chegar na terceira, que as coisas vão realmente fluir. Se eu não estou enganada, nesse volume aqui eles já estão praticamente juntos, namorando, só que eles ainda não contaram pros amigos dele. Já em Heartstopper número 3, eles vão fazer uma viagem com a escola pra Paris, se eu não estou enganada. E aqui a gente já tem o Nick e Charlie como namorados, efetivamente. E alguns amigos dele já descobriram, eu não lembro se eles chegaram a contar, se eles só descobriram. E aqui a gente fala sobre vários problemas, distúrbios alimentares, a questão de toda a pressão de bullying que o Charlie sofreu quando ele saiu do armário. E a gente conhece um pouco mais sobre a vida do Nick. Então a gente conhece o irmão dele, se eu não estou enganada, a gente sabe que o pai dele é francês. Então essa aqui, por ser mais grossinha, é a que a gente tem mais história, mais desenvolvimento desse relacionamento e dos personagens. Então se a primeira e a segunda são encaminhamento para um relacionamento, aqui a gente tem um relacionamento de fato acontecendo. A sensação de coração quentinho a gente já tem desde a primeira. Só que lógico, né? Essa daqui que eles estão mais juntinhos como casal, a gente se sente mais apaixonada por eles e mais conectada. E por último, o volume 4, que eu não tenho aqui porque ainda não saiu no Brasil, acho que sai no final de junho ou no começo de julho. E se até então em Heartstopper tá tudo bem, tudo flores e amores,
A HQ número 4 chega pra mudar tudo. Tem daquele jeitinho da Alice Wiseman pra falar sobre assuntos muito pesados e com seriedade. Ainda assim, é uma HQ que te faz sentir as emoções do personagem e aquele quentinho no coração não desaparece. E a número 4 é a minha favorita. Na HQ número 4 a gente tem muito mais focado nesse problema, né, de distúrbio alimentar do Charlie e da relação do Nick, né, o que ele faz a respeito e ele entendendo que nem sempre dá pra gente fazer tudo, nem sempre dá pra gente ajudar a pessoa psicologicamente, que precisa ser um profissional, mas que você tem caminhos de tentar levar essa pessoa a procurar ajuda. E fora esse volume 4 tem o 5, acho que no Tapas, ou ele ainda está em publicação, mas o 5 eu ainda não li, então não consegui dizer aqui pra vocês. HQ 1 e 2 eu gosto bastante, mas não são HQs que me prenderam, tipo, o suficiente pra, sei lá, ser favoritada da minha vida. Agora, HQ 3 e 4, sem sombra de dúvidas, são as minhas favoritas da vida. Lógico, volume de 1 a 4 eu releria várias e várias vezes, porque eu gosto muito. Só que a 3 e a 4 tem um lugarzinho especial no meu coração, sendo a 4 a minha favorita. Não vou conseguir dizer exatamente com clareza que o que eu senti lendo cada uma, porque elas eu li muito antes desse projeto aqui todo acontecer. Então, por mais que eu tenha visto a série recentemente, né, em abril, a HQ em questão não está tão clara na minha cabeça. Mas eu acredito aqui que a maior parte das pessoas que caíram nesse vídeo já conhece Heartstopper e provavelmente já assistiu ou leu. Então não vai ser um problema, né? Essa minha falta de lembrança sobre Heartstopper. Depois de Heartstopper vem I Was Born For This. Eu não tenho também a versão física desse porque ele ainda não tem no Brasil. Acho que nem tem previsão pra chegar no Brasil, pra ser sincera. Pra quem tem interesse, tem para ouvir no Scribd. Eu não sei se tem a versão pra ler desse em específico no Scribd, mas pra ouvir tem, que eu ouvi. E aqui na descrição eu sempre deixo o link pra vocês assinarem o Scribd por 60 dias grátis. Ele pede pra vocês cadastrarem o método de pagamento, mas vocês podem cancelarem antes de vencer. Então vamos supor, vai vencer dia 20, você ir cancelar dia 19 ou sei lá, dia 10. E daí não vai vir essa cobrança. E vocês assinando 60 dias grátis, eu ganho 30. Então, por favor, assinem pelo meu link. E como eu disse, todos os livros da Alice Wiseman têm a versão pra vocês ouvirem lá. E alguns têm a versão pra vocês lerem também. Mas agora qual especificamente eu não vou conseguir lembrar de cabeça. Em I Was Born For This, a gente tem a história de Angel e do Jimmy. A Angel nada mais é do que uma fangirl. Então ela tem Twitter, Tumblr e ela fala muito sobre essa boy band que é a The Ark. E lê fanfics, eu não sei se ela escreve, acho que não escreve, mas ela lê fanfics e ela shippa um casal dentro dessa banda, que é apenas uma teoria. Tipo, ninguém sabe se realmente existe. Tem algumas evidências e algumas fotos e algum jeito que eles se tratam. Então as fãs acreditam piamente que de fato acontece. E o livro se desenvolve alternando entre os capítulos da Angel e do Jimmy. Enquanto os da Angel são muito focadas, né, em como eles mudaram a vida dela, como eles são importantes pra ela, como ela precisa ir no show deles pra se sentir inteira e como a fanbase foi importante pra ela, as amizades que ela criou, como todo mundo em volta dela fala sobre a banda. No do Jimmy a gente vê os problemas psicológicos que a fama trouxe pra ele, além da pressão, desconforto até de fazer shows por causa dessa fanbase, e como a questão de amor enlouquecido, que para as fãs é algo bom, pro Jimmy já não é. É algo que traz ansiedade pra ele e pavor, porque ele tem muito, muito medo de que alguma fã faça alguma coisa com ele. Tá, né? Mas como que a história dos dois se conecta, né? Um dia a Angel vai, então, no show da The Ark. E não sei se tá rolando meet and greet, alguma coisa assim, eu acho que algo do tipo. E acontece uma confusão. Eu não vou dizer aqui o que exatamente, porque seria spoiler. E a Angel entra no banheiro. Depois, no meio de desespero, como eu disse, o Jimmy, com essa crise de ansiedade, ele entra nesse mesmo banheiro que a Angel tá. E eles, enfim, se conhecem. E assim, daí em diante, eu acho que o que eu falar... Mas eles se conhecem nesse banheiro, a Angel, acho que ele tá tendo uma crise do pânico, se eu não estou enganada. E daí ela tenta se aproximar dele pra tentar fazer ele se acalmar. E tá na cabeça, né, que ela vai tentar matar ele, que ela vai tentar machucar ele, que
ela é histérica, que não sei o que. E daí ele se encolhe ainda mais e começa a ameaçar ela com uma faca. E assim, gente, eu sei que isso parece totalmente loucura, mas tem um motivo dessa faca, tem um motivo pra esse surto. E ele vai ser desenvolvido depois. Mas o que acontece? Os seguranças vêm, retiram ele dali e ele deixa a faca. E a Angel, por algum motivo, pensou que fosse uma faca importante e leva a faca com ela. E depois disso, eles vão tentar se encontrar, né, pra recuperar essa faca que de fato tem muito significado pro Jimmy. E assim, gente, eu gostei muito desse livro, acho que eu dei 4 estrelas e meia. E do começo ao fim, eu me identifiquei muito com a Angel. E eu me senti de volta nos meus 12 anos, quando eu era fã do One Direction. E essa parte de Tumblr, Twitter e a minha vida ser eles, eu respirar eles, só sabia falar sobre eles. É muito eu e a Angel, assim, ó, pegaria as mãozinhas e andaríamos de mão dadas. E em contrapartida, os capítulos do Jimmy, a gente tem vários tapas na cara de como fãs conseguem ser abusivos, como fãs não respeitam os ídolos. E assim, esse livro me fez refletir muito sobre isso, aliás. E eu achei super divertida a Alice Wiseman trazer esse lado do Jimmy, porque normalmente a gente só vê o lado da fangirl, né? Ou então a fama como algo muito bom, esbanjando em nobreza e... enfim, aquela coisa bem Evelyn Hugo. Mas não, aqui a Alice Wiseman trouxe o Jimmy e os outros 2 membros do The Ark como realmente humanos, com problemas, com dificuldades. E assim como a Heartstopper, ela debate muito bem sobre essas questões, trata elas com seriedade, mas não de uma maneira pesada. Eu acho que tem uma questão psicológica no finalzinho do livro, que eu não vou poder falar aqui, que é spoiler, mas com outro membro do The Ark, que poderia ter sido explorado um pouco mais, que foi o motivo de eu ter tirado meia estrela, porque eu dei 4 estrelas e meia. Mas a questão do Jimmy eu acho que é muito bem explorada, as relações das pessoas em volta dele, como ele trata isso. Enfim, eu achei muito bem explorada. Só do outro membro mesmo, que eu acho que poderia ter explorado um pouquinho mais, porque ficou meio superficial. Até voltei pra ouvir de novo, pra ver se eu tinha entendido bem, que eu tava meio perdida. Então eu acho que do outro membro poderia ter acontecido, ou talvez, acho que do outro membro poderia ter acontecido um pouco antes, pra não ficar tão apressado, sabe, no finalzinho. No geral, gostei muito de I Was Born For This. E assim, eu tava num dilema se eu favoritava ou não. Porque, como eu disse, me identifiquei muito com a Angel. Só que ao mesmo tempo que eu me identifiquei muito com a Angel e gostei muito de saber do lado do Jimmy, eu acho que ainda não foi um favorito. Acho que faltou um tiquinho assim pra favoritar. Então, eu favoritei e desfavoritei 1000 vezes. Até enfim declarar 4 estrelas e meia, e agora tá decidido. Porque eu não sei vocês, quando eu acabo de ler um livro eu fico muito empolgada, e daí geralmente eu não dou nota porque eu sei que eu vou agir pelas emoções do momento. E então, agora que eu já parei um pouco pra pensar sobre o livro, é 4 estrelas e meia. E não é favorito. E I Was Born For This, eu posso estar enganada, mas eu não vi relação nenhuma com o universo de Heartstopper. Então, se você tivesse lido ele antes de Heartstopper, não afetaria em nada. E I Was Born For This, com relação aos outros livros da Alice que eu ainda vou falar, eu também não senti que afeta, mas se você não lê I Was Born For This, você não sabe sobre a existência de The Ark. E em outros livros da Alice, ela sempre coloca um toquinho de The Ark. Então, tipo, tá tocando The Ark no rádio, ele tava ouvindo The Ark no fone de ouvido, aí eles viram um pôster de The Ark. Então, nessa questão, é só pra pegar um easter egg. Poderia ser lido antes de Heartstopper ou depois de todos esses livros, porque realmente é a única coisa que você vai pegar são esses easter eggs. Não tem nenhum personagem que vai estar em outra história. Então, o universo aí do The Ark não está diretamente interligado, então não tem problema. Em seguida, também eu vi no script de This Winter, e This Winter realmente deveria estar nessa ordem, Heartstopper e depois This Winter, porque é literalmente onde a gente parou em Heartstopper. Então, quando a gente vê que o Charlie vai ir para a clínica de reabilitação, This Winter é quando ele está saindo e vai passar o primeiro Natal em casa. E nesse livro a gente é dividido em 3 partes. O primeiro é da Tori, a irmã do Charlie. Então a gente vê toda a relação dela com o Charlie, né? Os questionamentos dela, como ela se sente com o fato do seu irmão estar super sensível, as dificuldades que ela encontra. Além dela tentando, né, ajudar o Charlie a fazer esse Natal ser um pouco menos pesado, porque a família dele está toda focada nele, fazendo perguntas e prestando atenção no que ele faz. Então é um Natal bem pesado. No segundo capítulo a gente tem o do Charlie, os pensamentos dele, como foi a clínica,
como foi depois, como ele não quer falar sobre isso, como ele só queria que tudo voltasse ao normal, como isso é difícil pra ele. E por último a gente tem o capítulo do irmão dele, o Oliver. É um conto muito curto, eu acho que tem 100, no máximo 200 páginas. Então não tem como falar muito aqui, sem dar spoiler. Mas basicamente é um primeiro Natal do Charlie, depois da recuperação dele. Estava passando na casa dele com os irmãos, sem o Nick, porque o Nick estava passando com a família dele. Eu achei super interessante a Alice trazer esse lado do Oliver, porque a gente tem bem pouco dele no Heartstopper, mas é que a gente tem esse olhar infantil e super inocente, tentando entender o que aconteceu, o que está acontecendo e como é importante a presença dos irmãos para ele. E eu diria que esse conto é muito sobre isso, sabe? Sobre o amor entre irmãos, apesar de ser um conto bem pesado para Natal. Na verdade não é um tema bem pesado, eu apenas imaginei que fosse um conto mais quentinho no coração. E esse eu achei um pouco mais tenso, aflita e insegura e tentando proteger o Charlie num potinho, até enfim os três se unirem pra fazer o Natal acontecer com o amor deles. Mas em suma é um conto sobre saúde mental e relacionamento entre irmãos, o amor entre irmãos. E a Alice, né, como sempre, transmite muito bem essas sensações do personagem, né, os sentimentos do personagem pra gente. Então eu acho que foi um continho de Natal bem triste. Acho que poderia ter trazido um pouco mais de coisa feliz pro final dele, pra gente sentir aquele quentinho que a gente espera de um conto natalino. Mas eu também super entendo que a autora, não sei se era essa a intenção, mas ela quebrou essa regra que contos de natais precisam ser felizes. No geral, né, eu não curto muito conto porque eu acho que não é tão bem desenvolvido, que é algo muito curto, mas ainda assim eu dei 3 estrelas pra ele, que eu considero uma nota boa. Eu já disse que várias vezes no canal, 3 estrelas pra mim não é uma nota ruim. Depois de This Winter vem Nick e Charlie, que eu também acho super necessário ser lido nessa ordem. E Nick e Charlie se passa no último ano do Nick, na verdade quando ele está entrando na faculdade. Então tem toda a questão, né, do Charlie estar se sentindo meio sozinho, se sentindo inseguro, porque ele não sabe como vai ser o relacionamento deles, né, quando o Nick estiver na faculdade, enquanto o Nick tá super empolgado, não para de falar na faculdade, e no meio disso tudo o Charlie simplesmente se estressa e os dois meio que dão um tempo, só que é assim, os dois dão um tempo, mas por falta de comunicação, porque um entende que o outro tinha terminado com o outro, na verdade nenhum dos dois tinha terminado com ninguém, até que enfim eles voltam. No outro Heartstopper, a gente tem o Nick e o Charlie sendo o casal perfeito. Aqui a gente vê o Nick e o Charlie sendo mais humanos e mostrando as dificuldades do relacionamento deles. Todo relacionamento tem seus altos e baixos. E foi uma parte que eu gostei muito. E os capítulos são alterados, então um é do Charlie e o outro é do Nick. Assim como os outros livros, a gente tem os sentimentos dos personagens muito presentes e você consegue se sentir como eles. Então, nos momentos de tensão, você fica tenso junto com eles. No momento de tristeza, você fica triste com eles. E nos momentos de alegria, você fica alegre com eles. Só que esse livro termina assim, do nada. É como se a Alice estivesse escrevendo e ela falou, tá bom, aqui já deu. Não tem um fim. Eu até fui procurar depois se não tinha mais algum conto que sucedia a esse. Mas não, gente. Simplesmente acaba. Daí você fica, ok, o que aconteceu depois disso? Então, eu gostei muito desse conto, só que eu acho que o fim ficou... entendeu o que aconteceu. Então, acho que se tirar esse fim, é um conto muito bom. Só que esse fim me decepcionou bastante. Até porque a gente tava vindo de uma história super bem desenvolvida, com todos esses dramas adolescentes. E, de repente, ela simplesmente acaba. E em seguida vem o Ano Solitário. Eu não tenho a versão física, porque ainda não saiu a versão coloridinha dele, só tem a capa antiga, e eu queria muito a versão coloridinha. E o Ano Solitário a gente vai ter a vida da Tori, que é a irmã do Charlie. E o Ano Solitário eu acho que se encaixa mais perto de This Winter, não sei. Mas aqui a gente tem a Tori lidando com todos aqueles problemas, né, do Charlie. Além da pressão, né, dela ser uma filha perfeita e dela não poder cometer erros, porque os pais dela já sofreram demais, como o Charlie, então ela não quer que os pais dela tenham mais uma preocupação. E é muito interessante a gente estar dentro da cabeça da Tori pela primeira vez, porque a gente entende aquele ar misterioso que ela tem em Heartstopper. A Tori não tem muitos amigos, e os amigos que ela tem não parecem ser muitos reais,
não tem muita ligação com eles, não tem um laço realmente de amizade, até que de repente aparece várias pistas de um site chamado Solitaire e ela fica curiosa para saber do que se trata. E no meio desse caminho ela conhece novas pessoas e essas pessoas se tornam realmente amigos dela. E o principal deles é um menino que estudava na escola do Charlie e do Nick, que ele é conhecido por ser estranho. E daí, no fim das contas, ela também se considera estranha. Enfim, eles acabam se tornando bons amigos. E nesse livro, como o próprio nome diz, a gente vai ver muito essa questão de solidão da Tori, como ela prefere se fechar e viver dentro do seu mundinho do que se ser de pessoas e amigos. O sonho dela não é ser popular, o sonho dela não é ser amada por todos, ela simplesmente gosta de viver ali no cantinho dela. Desse site, Solitaire, começa a pregar algumas peças. A primeira é uma bem levinha com os professores e todo mundo acha engraçado. Só que conforme vai passando o tempo e ele vai ganhando força, as brincadeiras vão tomando um tom mais sério, mais preocupante. E a Tori começa a perceber que essas brincadeiras de alguma forma estão relacionadas a ela. E ela começa a se perguntar se talvez ela não seja o problema. E de novo a gente entra nessa cabeça da Tori, nesse mundo. No início esse livro não me prendeu muito, só depois dos 20% que eu consegui realmente me conectar, porque eu achei ele muito parado, não sei. Eu, como irmã mais velha, me identifiquei com vários momentos da Tori nessa questão de pressão, obrigações, coisas a cumprir quando você é um irmão mais velho, as coisas que você precisa atender, né? Tanto de expectativas dos seus pais quanto da família. Nesse quesito eu me identifiquei muito. É um livro muito sensível, ele fala sobre depressão, automutilação, porque diferente dos outros livros em Heartstopper, nunca foi citado, pelo menos até onde me lembro, que o Charlie se automutilava além da anorexia. E nesse livro a gente vai ter mais ainda o aprofundamento da questão do Charlie. Já fica aqui o aviso de gatilho. Por mais que pareça um livro super pesado, né, difícil de ler, Alice Oseman consegue trazer de uma maneira que no fim deixa aquela mensagem de vai ficar tudo bem, você não está sozinho nessa, tem saída. Por mais que aborde temas delicados, o livro não se torna tão pesado assim. Apesar de eu achar que Um Ano Solitário ele é um pouquinho mais sério do que os outros, mas eu acho que isso também tem a ver com a áurea da Tori, que ela é um pouco mais séria do que os outros personagens. Aqui o foco não é o Nick e o Charlie, eles aparecem na história, ele tem o seu papel ali, tem algumas cenas marcantes dos dois, mas não é o foco. Então se você vai ler Um Ano Solitário, tire totalmente da cabeça o Nick e o Charlie, porque é uma história sobre a Tori, não sobre eles, apesar deles estarem ali, mas eles não estão ali como protagonistas. E na HQ de Heartstopper, eu não senti tanta falta assim da Tori, mas em relação à série eu senti que realmente precisava de algo mais pra gente entender melhor personalidade dela. E eu acho que Um Ano Solitário é um ótimo complemento para aquela Tori que a gente vê em Heartstopper. Com certeza ela vai ser melhor desenvolvida na série, mas quando você lê Um Ano Solitário você consegue ver sentido naquela Tori. E pra mim aquela escolha tanto de atriz quanto das aparições dela foi tipo incrível. Eu dei 4 estrelas pra Um Ano Solitário porque eu não gostei muito do fim. Eu achei meio não sei. Eu não consegui gostar muito dele, igual em Nick e Charlie. Então eu dei 4 estrelas pra ele. E agora voltamos pros que eu tenho livro físico, finalmente. Vamos falar de Rádio Silêncio. Eu já tinha visto muita gente falar de Rádio Silêncio e sempre muito bem, só que eu estava indo sem muitas expectativas. Porque, pra ser sincera, eu não lembrava do Aled do Heartstopper. Pra mim, não foi um personagem tão marcante. Só que, gente, esse livro aqui, só pra vocês entenderem mais ou menos, ele foi favoritado. E assim, é um favorito da vida. Tem várias marcações também que eu fiz. Quando me falavam que esse livro era sobre o Aled, eu achei que ele ia ser narrado pelo Aled, assim como o da Tori. Mas não, esse livro aqui, ele é narrado pela Frances. A Frances é o exemplo de aluna perfeita. Ela é representante de classe, ela só tira notas boas, ela tem um futuro promissor, ela vai entrar na faculdade e todo mundo vê ela como essa menina sem graça. Já o Aled é um menino quieto, sempre na dele, ele passa praticamente invisível na escola, ninguém se lembra dele. E um dia a Frances se senta perto da irmã dele, a irmã gêmea dele, no metrô, e daí elas começam a conversar. Só que do mesmo jeito que elas começam a conversar, elas param de se falar.
e no início você fica sem entender por quê, mas no meio do livro vai explicar o que aconteceu entre as duas. E até então, a Frances não tinha nenhuma relação com o Aled, não diretamente. E a Frances é viciada num podcast que chama Diversity City. E um dia ela recebe um e-mail desse podcast falando que viu as ilustrações dela e que gostaria muito que ela ilustrasse alguns episódios. Só que assim, a Frances tem esse blog, né, um Tumblr de ilustrações, só que é anônimo, então ninguém sabe que é ela, porque desenho não é algo válido, nem que vai levar ela pra faculdade, porque não dá dinheiro, então ela não pôs seu nome nos desenhos. E daí, um belo dia, ela tá numa festa e o Aled conta pra ela que ele é o dono de University City. E daí ela fica tentada a contar pra ele que ela que vai fazer os desenhos dele. E só que daí ela escolhe guardar um pouquinho isso. E enquanto isso eles desenvolvem uma amizade. E daí passa um tempo, a amizade deles só tão crescendo e ela fala, tá, agora eu vou ter que contar pra ele. E daí ela finalmente conta. Depois que ela conta, o Aled fica mais presente ainda na vida dela. E eles passam as férias todas juntos, fazendo conteúdo pro podcast. Além de passar alguns momentos se divertindo com o Aled e o Lucas, que é um amigo do Aled. E esse livro, por mais que pareça que não tem nenhum tema importante diferente do que os outros livros da Alice Oseman, é que a Alice trata dois assuntos muito importantes. O primeiro deles é a pressão para entrar na faculdade. O Aled sempre foi um aluno muito exemplar e sempre tirou notas boas, enquanto a irmã dele sempre tirou notas ruins na escola, porque ela não conseguia aprender no método escolar. Então sempre teve uma pressão muito grande para que o Aled fosse alguém. E desde que ele começou a escrever o podcast, sempre foi muito claro que o Aled não queria fazer faculdade, que ele achava uma perda de tempo, só que ainda assim ele entra na faculdade. Então aqui a Alice Oseman traz todo esse negócio da obrigação de você fazer faculdade, e porque não necessariamente você precisa, que você não depende disso para ter um emprego feliz, que você não precisa disso para ser uma pessoa bem-sucedida, e que faculdade não é um sonho de todo mundo. E se você não tem o sonho de fazer faculdade, tá tudo bem, sabe? E o outro ponto super importante desse livro é a questão de sexualidade do Aled, que é mais abordada mais pro fim do livro, mas que achei muito interessante a maneira que foi abordada. Também não é algo, não é o foco do livro, mas tá ali e eu achei super importante. Acho que é isso que eu posso contar da história. Não sei se tô esquecendo mais algum ponto. Mas como eu disse, eu me conectei muito com o Aled, me conectei muito com a Frances. Eu li esse livro todo em 2 dias e ele tem, 400 páginas. Eu sentava, lia 100, sentava, lia 100, sentava, lia 100, até que eu acabei. E eu só não terminei antes, porque eu não tive mais tempo. Senão eu teria terminado antes. Como eu disse, foi favoritado, porque sabe aquele livro que depois que você lê, você ainda continua pensando nele? Rádio Silêncio. Gente, sério, nunca pensei que o Aled, que é um personagem que eu não me lembro tanto em Heartstopper, fosse me conectar tanto com ele, me surpreender tanto com a história dele. Se vocês não quiserem ler nenhum desses livros da Alice Oseman, nem queiram entrar nesse universo da Alice Oseman, leia Rádio Silêncio, porque ele vale muito a pena. E aqui a escrita da Alice tá simplesmente incrível. Eu gostei muito do formato. Aqui tá bem diferente de Um Ano Solitário. Acho que Um Ano Solitário foi o primeiro livro dela. Não sei, posso estar enganada. Mas esse daqui você vê um crescimento do Um Ano Solitário. Foi um livro que me surpreendeu muito positivamente. E esse daqui também tem no Scribd, assim como todos os outros dela. E Rádio Silêncio não necessariamente precisa ser lido nessa ordem que eu tô colocando aqui também. Rádio Silêncio não tem os outros personagens das outras histórias, só o Aled mesmo. Então, como a gente vai pegar o finalzinho do ensino médio dele, eu não vi tanta necessidade de ser lido, por exemplo, depois de Heartstopper. Só que se você for ler Heartstopper, é bom que você já é introduzido ao Aled e a personalidade dele. Mas não é necessário ter lido Heartstopper para entender o Aled e nem ter lido Rádio Silêncio depois. E por último, Sem Amor. E aqui a gente vai ter a história da Georgia, que ela tá saindo do ensino médio, entrando na faculdade, e ela se vê se questionando do mundo, sobre quem ela é, sobre a identidade dela, personalidade, o que ela quer fazer. Na festa de despedida da escola, ela começa a nos contar um pouquinho sobre o fato dela nunca ter beijado ninguém, e o quanto isso a incomoda, e como ela quer fazer isso antes de entrar na faculdade. Só que quando de fato ela vai perder esse bebê com um dos meninos da escola,
ela simplesmente não consegue. Então ela vai pra faculdade, os amigos dela falam pra ela não se cobrar. E chegando na faculdade, ela se dá de cara com uma colega de quarto muito louca, que frequenta 1000 festas e dorme com milhares de meninos. E no outro lado, a amiga dela, a Pip, também tá começando a se relacionar com as pessoas. Então ela fica meio assim, será que o problema não sou eu? E daí ela pede o conselho dessa amiga dela de quarto, a Ronnie, pra conseguir arranjar algum menino ou menina numa festa pra ela ficar. Só que daí ela tenta e de novo não consegue. Então a Ronnie sugere, por que você não tenta ficar com seu amigo Jason? E daí a Georgia pensa, verdade, né? Eu amo muito ele, a gente sempre tá grudado, ele é realmente um docinho, só que é assim, o Jason gosta dela de verdade, ele não tá pensando na possibilidade de, será que eu gosto dela? Não, ele realmente gosta dela. As chances dela machucar o Jason eram muito grandes, mas ela decide que vai tentar. E daí ela tenta, e enquanto os dois se beijam, ela só se sente desconfortável e foi horrível, e a relação dela com o Jason desmorona. E daí ela estraga a relação dela também com a Pip. No meio dessa bagunça toda, ela acaba entrando num grupo da faculdade destinado ao grupo LGBT, e o presidente desse grupo é assexual e apresenta para ela, primeira vez, esse termo assexual e aromântico. E quando a Georgia vai, enfim, pesquisar, ela percebe que talvez é isso aí que ela seja, que talvez ela não queira se relacionar com ninguém, tipo, romanticamente, e que tá tudo bem, sabe? Então esse livro a gente vai ter toda essa jornada de descoberta da Georgia e a relação dela com as amizades e o quanto isso é importante pra ela, já que ela é uma pessoa sem amor, como diz o título do livro. Sei lá, 50% do livro muito, muito, muito parado, porque a Georgia fica batendo sempre na mesma tecla de qual é o problema comigo, o que eu faço de errado. Ela faz muita coisa de errado. Por exemplo, ela ficar com o Jason, pra mim, nossa gente, não tem como. Fiquei muito triste quando ela fez isso, porque o Jason é um amorzinho. Eu simplesmente amei o Jason. E só depois dos 50% que o livro embala e vai acontecendo uma série de coisas uma atrás da outra e vai trazendo esse quentinho da Alice Oseman. Então, assim, esse livro, pra mim, dá 5 estrelas nele. Ele teria que ter tirado pelo menos umas 100 páginas dele, porque eu acho que enrolou demais pra algo que não precisava ter enrolado. Não sei se a intenção da Alice foi trazer esse processo demorado e lento, que é o autoconhecimento da Georgia, mas eu acho que pra gente que é leitor ficou um pouco cansativo, pelo menos pra mim. Eu com certeza teria dado 5 estrelas pra ele, porque o restante da história eu gostei bastante. E não sei porquê, mas me lembrou um pouco das vibes do livro de John Green, esse daqui, diferente dos outros. Não sei, tem aquela vibe meio adolescentes que querem ser diferentões. Sem Amor, eu acho que também não precisa ter lido os outros livros pra entender, e também não tem que ler ele em nenhuma sequência. Se você quiser começar por ele ou terminar por ele, não faz diferença alguma. Eu, aliás, gostaria de ter lido ele antes de Rádio Silêncio, porque Rádio Silêncio foi um dos melhores pra mim. Então, quando eu terminei Rádio Silêncio, eu tava muito na sede de ler um livro tão bom quanto. Então eu tenho entrado meio no hype quando eu li Sem Amor, mas não tem ordem pro Sem Amor, pode ler ele em qualquer momento aqui dessa timeline da Alice Oseman. E como esse vídeo provavelmente já ficou extremamente longo, porque eu vi aqui no Bruto que já deu mais de 1 hora, eu resolvi que eu vou ranquear os livros da Alice Oseman no próximo vídeo do canal. Se não no próximo, depois dos últimos lidos. Então eu vou fazer um ranking com todos esses livros e HQs que eu li da Alice Oseman, com a ordem, né, de quais eu colocaria mais em cima e quais eu colocaria mais embaixo, conforme a minha experiência de leitura. Apesar que eu acho que por esse vídeo já dá pra ter uma ideia mais ou menos de quais foram que eu mais gostei e que eu recomendo muito ler, e os que eu menos gostei, que eu também recomendo, só que não tanto quanto os meus favoritinhos, né? Eu acho que é isso. Se você já leu algum livro da Alice Oseman ou também ficou viciada, deixa aqui nos comentários pra gente conversar um pouco mais sobre isso. Eu vou gostar muito de conversar com alguém que já leu Alice Oseman, porque pouca gente que eu conheço já leu os livros dela, geralmente só leram Heartstopper. Já deixa seu like no vídeo, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque é muito importante pra mim. E nos vemos no próximo vídeo.